Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Sinto feliz de estar aqui nesta manhã, juntamente com os irmãos. Quero desde já agradecer a Deus, nosso Salvador, agradecer ao pastor pelo convite e pela confiança, de estarmos aqui nesta manhã, Também estou muito feliz com os jovens, que Deus possa abençoar a liderança dos jovens, os jovens em si, Deus assim os abençoe. Gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Lucas, capítulo número 3, o tema do capítulo é a pregação de João Batista. E o tema da mensagem vai ser esse também. Pregação de João Batista. Nós vamos dividir em 3 partes. Vou começar com um contexto histórico, para nós entendermos por que da pregação de João. O nome dele é João, O anjo apareceu a Zacarias, que era o pai de João Batista, e pediu para colocar o nome dele de João, Mas aí está chamando João o Batista. Se o nome era João, por que o Batista? O Batista porque ele batizava ao Rio Jordão, E aí os seus discípulos de João colocou ele, João o Batista, em significado. Deus abençoe. Eu já estava pensando nisso, Nelson. Já estava assim, como é que eu vou buscar algo? Obrigado, Nelson. Então colocaram o nome dele de João o Batista, Amém? Nós vamos ler até o verso do número 20, até o número 20. Os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, quem não tiver, acompanha aí no telão. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconides, Elisânia, tetrarca de Abilene. Sendo os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismos de arrependimentos para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que os estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E eles lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo na expectativa
discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João? Se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. E ele vos batizará com fogo e com Espírito. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolhendo o trigo, o seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas obras e exortações, anunciavam o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que os mesmos Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui no verso de número 1, do capítulo 3 de Lucas. Põe aí, Luizinho. Verso 1 do capítulo 3 de Lucas. Nós vemos aí, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Os irmãos conhecem Pôncio Pilatos? Ou já ouviram falar de Pôncio Pilatos? Foi aquele que condenou Jesus, né? E lavou as mãos depois, né? Pois bem, irmãos, olha ele aparecendo aqui, né? Ele aparecendo para ser governador da Judéia. E para nós entender como ele aparece aqui para ser governador da Judéia, nós precisamos entender quem foi o seu antecessor. O seu antecessor foi Arquelau. Segundo o historiador Flávio Joséfo, esse Arquelau seguiu os passos do pai. Era um homem carrasco, um homem cruel, um homem sanguinário. E ele ficou governando ali na Judéia 10 anos. E o povo já não suportava mais a sua crueldade e reclamou ao imperador. Quem era o imperador lá? Tibério César. Esse era o imperador lá de Roma. Reclamou sobre as atitudes de Arquelau. E aí o imperador já estava de olho já para colocar um romano ali para governar a Judéia. Mandou quem? Pôncio Pilatos. E aí Pôncio Pilatos, vendo toda essa trama, né, dos judeus denunciando, né, para o imperador mandando trocar. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz uma aliança com os judeus, com os líderes judeus, os líderes do Sinédrio. Quem eram esses líderes do Sinédrio? Eram o sumo sacerdote, os sacerdotes, os anciões, os saduceus e os fariseus. Tudo se compunha de 71 membros no Sinédrio. O que Pôncio Pilatos faz? Vai lá e vamos fazer uma aliança aqui, né? Vamos fazer uma aliança com suborno. Né? E de onde vem esse suborno? Que era para os líderes da sinagoga. O sumo sacerdote, irmãos. Olha só, o sumo sacerdote. Vinha dos impostos. Os impostos que já havia uma taxa muito alta ali na Judéia, porque Roma cobrava impostos. Só que Roma não ia direto lá cobrar impostos, terceirizava, né? Terceirizava essa mão de obra com os publicanos. O chefe dos publicanos era o responsável de cobrar impostos, né? E aí ele nomeava auxiliares, né? Os auxiliares para ir nas aldeias, nas cidades vizinhas cobrar os impostos, né? E aí também tinha os soldados também. Os soldados ficavam na estrada como se fosse hoje cobrando pedágio de tudo que passava na estrada. E agora mais um suborno, mais um imposto que era para cobrir o quem? O Sinédrio, né? Então nós vemos aí
o chefe principal dos publicanos, cobrando impostos, e tirava o dele também. E tirava o dele. Os seus auxiliares cobravam impostos, também tiravam o dele. Né? E aí os soldados também cobravam os impostos, também tiravam deles. Né? E todo mundo tirando, né? Parece que nós estamos falando do Brasil, né? Tanto impostos, né, irmãos? Parece que estamos falando do Brasil. Haja imposto, né? Tanta taxa que nós pagamos, né, irmãos? Pois bem, e aí nós vemos essa exploração tão grande. O que acontece? O povo não aguenta tanto impostos, começa a fugir. Vai fugir para onde? Para o deserto. E sabemos que no deserto não tem nada no deserto, né, irmãos? O que tem no deserto? Excesso de calor, né? E frio. O povo fugia para o deserto. E alguns sacerdotes também, não colaborando com esse suborno, com essa corrupção correndo dentro do Sinédrio, também foram para o deserto. E o escritor Flávio Joséfo, ele relata que este grupo de sacerdotes que saíram do Sinédrio, logo mais eles são chamados de essênios, o grupo dos essênios. Né? E aí, irmãos, nós podemos ver que João Batista foi levado também para o deserto em prol dessa taxação de imposto. O pai de João, Zacarias, não aguentou ficar na cidade e foi também para o deserto. Só que tem um detalhe, irmãos. O pai de Zacarias era sacerdote. E o sacerdote, ele tem, por lei, por obrigação de Deus, a continuar a sua linhagem. Os filhos vão se tornando sacerdote, porque o sacerdote só pode ser da linhagem, da tribo de Levi. Então Zacarias precisava levar o seu filho João até o Sinédrio, para que o seu filho pudesse estudar ali junto ao Sinédrio, juntos ao sacerdote. Mas devido a isso ele foi para o deserto. Não levou o seu filho a estudar ali no Sinédrio. Resumindo, ele foi para o deserto, uma parte dos sacerdotes também foram para o deserto, viver em cavernas, né? Viver em tribos. E provavelmente João foi estudar com esse sacerdote. Veja só os planos de Deus, né, irmãos? Deus não permitiu que ele fosse ao templo, mas lá no deserto, João vai ser ensinado com os próprios sacerdotes, né? Os sacerdotes que não se corromperam com o Sinédrio. Pois bem, irmãos, aí nós vivemos essa parte do contexto histórico. Diante de tudo isso, irmãos, de corrupção dentro do Sinédrio, onde que era para ser guardada a lei de Deus, para ser ensinada a lei de Deus, para a sabedoria de Deus ser revelada ao povo, estava corrompida. E aí que entra João o Batista. João Batista estava no deserto e, só para concluir, irmãos, põe para nós aí, o Luizinho, o verso de número 2. O tamanho da corrupção no Sinédrio. Os irmãos sabem que só existia um sumo sacerdote, né? Lembra lá da tenda, que era feita lá no deserto? Só podia entrar no lugar santíssimo o sumo, tinha um sacerdote. A corrupção foi tão tamanha, que nós estamos vendo aqui, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. São quantas pessoas? 2. Não era para ser só uma? Olha o grau de corrupção do Sinédrio. Daí, irmãos, Deus levanta um homem chamado João. Esse homem João, põe para nós, Luizinho, Mateus 3. Vamos lá ler Mateus, que é o livro sinótico, e ele também relata a história de João o Batista com mais detalhes. Vamos ler lá? 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo.
porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Próximo. Usava João veste de quê, irmãos? Pelos de camelo. E um cinto de... A sua alimentação era... Viu a condição de João? Veste de camelo. Para no 4, Luizinho, deixa só o 4. As suas vestes eram de camelo. Ele não tinha condição nenhuma, irmãos, de começar o seu ministério. Ele não tinha o conforto que nós temos hoje. Hoje nós temos um microfone, nós temos banco, nós temos templo, temos carro, temos Uber, temos 99. Tem todo o conforto para que nós possamos estarmos fazendo a vontade de Deus. João não tinha condição nenhuma, irmãos. João, a sua condição social era tão pobre que ele se alimentava de mel e gafanhotos, não porque ele queria, porque é o que tinha disponível. João vestia-se de camelo, não porque ele tinha uma túnica lá guardada e ele queria usar a túnica de camelo como se fosse a última moda. Não, era isso que ele tinha. E ele começa a pregar, porque foi Deus que o chamou. No verso de número 2 que nós lemos lá de Lucas, ele fala que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu o chamado de Deus. Foi Deus que o chamou. E ele começa a anunciar ali no seu povoado, começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Mas que mensagem é essa de arrependimento, irmãos? Para nós entendermos melhor, havia 400 anos que não havia profeta em Israel. E o guardião da lei, da palavra de Deus, estava totalmente corrompido, que era o Sinédrio. Então o povo não sabia o que era arrependimento, porque não tinha ninguém para ensinar, não tinha ninguém para orientá-los. E aí João vem falando, arrependei-vos. Mas arrepender do quê, irmãos? Do pecado. A condição prioritária para que nós possamos estar diante de Deus é o arrependimento. Por isso João começa pregando, arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. E arrepender, irmãos, do pecado. E o que é pecado? Pecado é deixar de fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus, desobedece. Automaticamente se torna em pecado. E sabemos que a vontade de Deus para nossas vidas, a vontade é boa e agradável. A vontade de Deus é boa para nós. Mas um homem natural, sem ensinamento, sem ouvir a palavra de Deus, ele se corrompe. Por isso vem João Batista dizendo, arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos, para que você possa entrar nos céus. E aí, irmãos, ele começa pregando no seu povoado. E a mensagem de Deus, ela é tão poderosa. Luizinho, Hebreus 4:12. É um dos versículos que eu tenho... Aliás, o livro de Hebreus é um livro maravilhoso. Mas esse versículo é um livro que eu guardo muito comigo. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto da divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, essa palavra ela é viva, ela não é morta. E quando Deus chama João, essa palavra surtiu efeito primeiramente em João. E quando ele começa a proclamar o evangelho, irmãos, essa palavra surte um efeito tão extraordinário que pessoas... Luizinho, volta lá para o 3, Mateus 3.
3:5. Essa palavra ela é tão poderosa, ela tem um poder tão imenso. E diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o povo começou a ouvir, irmãos, olha o que aconteceu. Então saía a ter com ele Jerusalém, olha, o povo de Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão. Houve um grande avivamento, irmãos. O povo estava com sede de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de arrependimento. Não era uma mensagem de prosperidade, uma mensagem, eu determino. Não, arrependimento. A condição que o homem precisa estar diante de Deus é se arrepender. E aí o povo começa a vir ouvir João Batista, e a sua fama começa a correr em toda a circunvizinhança ali da Palestina, da Judéia, de Jerusalém. E aí ele começa a ir à beira do Rio Jordão, anunciando e pregando, e todos aqueles que criam e confiavam começaram a se batizar. E um detalhe, eles foram e se batizaram, mas há um detalhe, verso número 6, põe aí, Luizinho, do 3:6 de Mateus. Era por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus, oh Deus, eles creram na palavra de Deus e confessaram os seus erros de não ouvir a voz de Deus, de não obedecer os seus mandamentos. Eles confessaram. Isso é profissão de fé. Eu creio. Então é por isso eu me confesso. E o Senhor está de braços abertos para perdoar. E é interessante que a fama estava correndo, né? Ali na Judéia. De repente, o povo lá do Sinédrio. Sabe quem estava lá no Sinédrio? Quem estava lá no Sinédrio, irmãos? Os 2 sumos sacerdotes, que era para ter um, tinha 2. Os anciãos, os saduceus e os fariseus. Eles estavam lá no templo, né? Quando vê o povo, aquela multidão, deixando Jerusalém para ir ver o tal de João, que está pregando lá no rio, batizando lá no rio. Quem é este João? Vamos lá ver. E aí, irmãos, que é interessante, verso número 7, que é interessante que quando João vê, olha lá, vendo ele, porém, que muitos fariseus vinham ao batismo, disse-lhe, o que ele disse? Arrependei-vos? Foi isso que ele disse? Vocês precisam se arrepender aí. O que ele disse? Continua. Ué, mudou a mensagem? A mensagem não era de arrependimento? Mas eles eram responsáveis por zelar da lei de Deus. Eles eram responsáveis por ensinar os mandamentos de Deus. E aí quando eles vão lá, a intenção deles não era ouvir a mensagem deles era ver o que estava acontecendo e mandar prender João. Porque eles viviam à base de corrupção. E quando eles chegam lá, olha a mensagem que João dá para eles: raça de víboras. Víboras é cobras, serpentes. E ainda, olha só, faz uma afirmação: quem vos induzirá a fugir da ira vindoura? Olha aí, verso do número 10. Põe 10. Verso do número 10. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que produz bom fruto,
que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Põe o 12, com 12 também. A sua pá ele ateia a mão, ele limpará completamente a eira, recolherá o trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Traduzindo, no grande dia do Senhor, o Senhor vai fazer a colheita do joio e do trigo. João dá essa palavra dura para eles. E não foi em particular, não, irmãos. Não foi em particular. Vamos vir aqui que vamos fazer uma reuniãozinha. Não, no meio do povo lá. No meio do povo. E João vai mais além ainda. Verso número 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Era para eles produzir frutos de arrependimento. Mas primeiro vem a palavra dura. E o que é esses frutos de arrependimento, irmãos? Nós vamos entrar agora na última parte. As horas já se avançam. O que são esses frutos de arrependimento? O povo veio, ouviu a mensagem, né? Se batizaram, se arrependeram dos seus pecados. Só que só arrepender não adianta. O arrependimento precisa produzir o quê? Uma transformação. Eu preciso me arrepender e não continuar praticando os mesmos atos. Eu preciso ter mudança de vida. Eu preciso não mais praticar os atos que vai entristecer a Deus. Eu preciso praticar os atos que não vai mais pecar contra Deus, desobedecer a Deus. E o que me chama a atenção, vamos lá, voltar lá para o capítulo 3 de Lucas. Verso de número 10. Lucas 10. Fruto de arrependimento. Frutos que nós precisamos produzir nas nossas vidas. Só produzir o fruto não adianta. Primeiro nós precisamos ter a graça de Deus alcançada por Ele em nossas vidas para produzir os frutos. Não produzir os frutos para ser salvo. Quais são os frutos de arrependimento que o povo queria? Então a multidão interrogava dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aí João diz, verso número 11: respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o quê? O mesmo. João, aí nós podemos ver a condição de João aqui. Ó. Lembra lá, qual que era a veste de João? Veste de camelo. O povo que ia ter com João tinha mais do que de quantas túnicas? Tinha mais de uma, porque ele está falando de 2. Ele já está falando de 2, tinha mais de uma. Ele vestia veste de camelo lá no deserto. E o povo na cidade, com mais de 2 túnicas. O que João está ensinando aqui, irmãos? Qual que é o segundo mandamento que Jesus nos dá lá em Marcos 12:30? Qual que é o segundo mandamento? E ele fala que esse segundo mandamento é o maior ainda, hein? Ele ressalta embaixo o segundo mandamento. E esse é o maior. Qual que é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo aqui a desigualdade que existia? Amar o próximo como a ti mesmo. O que João comia lá no deserto? Era porque ele queria? Porque ele não tinha condição. E o povo da cidade? Farto, banquetes. E o povo queria mudar de vida, queria transformação. E o povo, o que eu faço agora? O que eu faço? João diz: tem frutos de arrependimento? Então faça isso. Será que nesta manhã aqui tem frutos de arrependimento em nosso coração?
Para nós amar o nosso próximo como a ti mesmo? A palavra de Deus assim, aquele que tem sede, dá-lhe de... Aquele que tem fome, dá-lhe de comer. Irmãos, esse é o mandamento de Deus. Quem não cumpre esse mandamento, automaticamente peca contra Deus, porque esta é a vontade de Deus. Lembra que João falou lá para os saduceus e os fariseus? Produzi, pois, frutos de arrependimentos. O fruto do arrependimento é esse: amar o teu próximo, sentir a dor do seu próximo, sentir a dor dos irmãos lá da Ucrânia, sentir os irmãos lá da África, a dor dos irmãos da África, interceder. Vamos mais além, sentir a dor do seu vizinho, do seu parente. É um mandamento de Deus para nós, é repartir o que nós temos. Vamos mais além. Verso de número 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Quem que eram os publicanos, irmãos? Quem que eram os publicanos, irmãos, lembra? Cobradores de impostos. E na Bíblia tem um publicano chefe famoso. Os irmãos sabem quem é? Zaqueu. Vamos ler lá, rapidinho, 19, está bem pertinho aqui, ó. Nós estamos no 3, Lucas 19 aqui, ó. Rapidinho. 19 e 8. Lucas 19 e 8. Ixi. Aí está Lucas 3, 19. Lucas 19, 8. Extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? Isso aí é fruto de arrependimento. Os irmãos estão vendo um fruto de arrependimento? Zaqueu era rico, mas com uma riqueza indevida, ele cobrava impostos a mais. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, o que acontece? Frutos de arrependimento. Esses são os verdadeiros frutos de arrependimento. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Todo aquele que tem um encontro com Deus, irmãos, ele tem uma nova vida, uma nova criatura. Todo aquele que chega até Deus, o Senhor tem uma resposta para as suas vidas. Vamos mais além. Lucas 3, volta lá para o 3, Luizinho, Lucas 3, verso número 14. Lucas 3, 14. Também os soldados lhe perguntaram: nós, que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai com o vosso soldo é salário. Os irmãos viram as 3 classes que cobravam impostos. Irmãos viram? O povo que estava sofrendo, nós vimos aí os saduceus, os fariseus também que foram lá. Nós vemos aí os publicanos e nós vemos os soldados. Isso quer dizer o que, irmãos? O evangelho deve ser anunciado a todos, a toda raça, a toda língua, a toda nação. Todo aquele que ouve a palavra de Deus como João ouviu e foi vocacionado para isso, irmãos, tem esta missão de proclamar o evangelho sem distinção, sem acepção de pessoas. A palavra de Deus diz que vinha toda a vizinhança, não vinha só os nobres, não vinha só os pobres, veio toda a vizinhança, veio os publicanos, veio o soldado, veio o povo, veio todos. A graça é dada para todos.
E todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Esta é a missão que João está fazendo aqui. E cabe à igreja de Deus. Detalhe, João começou a fazer a missão aonde? Onde ele começou a fazer a missão? No deserto. Nós estamos aqui nesta comunidade, nesta igreja. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos anunciando essa mensagem de arrependimento? Não caberia. Não ia ter lugares aqui. Ia ter que comprar o terreno do lado aí, pastor. Cabe a nós, irmãos. Não se esconder como o pessoal lá do Sinédrio. Não se corromper como eles se corromperam. E um detalhe para finalizarmos. Os frutos do arrependimento também tinham que aparecer na vida de João. Ele estava anunciando, ele estava pregando o fruto do arrependimento. E também tinha que... Como que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Como eu vou falar uma coisa que eu não sou? É hipocrisia. Que o povo do Sinédrio, os sacerdotes estavam fazendo. É hipocrisia. E aí o que acontece? Vamos lá? Verso do número 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos os seus íntimos a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. O pessoal fala, não, João, você é o Cristo. Esse Jesus que você está falando aí, não é ele não, é você. Querendo dar a glória e a honra ao João. Só que João era precursor, ele era mensageiro. Não foi ele que fez essa mensagem. O poder da mensagem não estava em João. O poder da mensagem estava onde? Em Deus. Né? Nós vemos lá, a palavra de Deus é viva e eficaz, não é isso? Se fosse a palavra de João, talvez seria morta. Mas aqui nós estamos falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E João tinha consciência disso. E João não se deixou corromper. A mesma sedução que o Sinédrio estava tendo, João estava tendo aqui agora. O pessoal queria colocar ele no lugar de Cristo. E o que me chama mais atenção, nós vamos ler lá, João 3. Põe aí, Luizinho, João 3. Vamos ver todos eles, para nós finalizarmos. João 3, do 27, 28, 29 e 30. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for. Olha só, olha a resposta de João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Vós mesmos sois testemunho que eu vos disse. Eu não sou o quê? Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva e o noivo? O amigo do noivo está presente e ouve muito e regozija para que a sua voz do noivo, pois esta já se cumpriu em mim. Ele cresça e eu diminua. João tinha confiança no Deus que tinha o chamado. João, o melhor, João conhecia. Porque ele fala aqui, ó, ele cresça e eu diminua. A pergunta para nós nesta noite: conhecemos quem é o nosso Deus? Já paramos para perguntar para Deus: Senhor, e agora, o que eu faço? O povo perguntou para João: ó, João, o que eu faço agora? Vai lá, divide as suas túnicas. Aí veio o publicano: o que eu faço agora? Aí veio o soldado: o que eu faço agora, Senhor? E nós, será que já perguntamos para Deus: Senhor,
Ou se já ouvimos a voz de Deus nos chamando? E qual foi a nossa resposta? Se nós não entendemos, fazendo que nem Samuel. Samuel ouvia a voz de Deus, né? E quando ele não entendia, ele perguntou. E aí ele foi ensinado a fazer o quê? A responder o quê? O que Samuel foi ensinado a responder? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Era esta confiança que João tinha. Por isso ele cria. Interessante, irmãos, que João pregava a todos. João pregou a todos. Palavra de arrependimento. Mas chegou a mensagem, verso 19, chegou a mensagem ao Herodes, o tetrarca. Herodes, o tetrarca. Algumas versões dizem Herodes o Antipa. Sabe quem foi Herodes Antipa, irmãos? Lembra quem era o seu pai? Herodes o Grande. O seu irmão, Herodes Arquelau. Todos carrascos, sanguinários. Lucas 3,19. Lucas 3,19. Esse é desta linhagem aqui que nós estamos falando desse Herodes, o Herodes Antipas, carrasco. E ele ouviu a mensagem de João e olha o efeito que causou nele. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Põe o 19, Luizinho. Põe o 19 aí, para nós entendermos. Mais Herodes o tetrarca, 3,19. Não, ali é o 20. O 19 diz, mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, Lucas 3,19, repreendido por ele por causa de Herodias. Por que era por causa de Herodias, irmãos? Olha lá. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão. Sabe o que estava acontecendo aí, irmãos? Um adultério. Além de ter adultério, era incesto. Porque ela fala assim, a mulher do seu... Mulher do que, irmãos, ali? Mulher do seu? Por causa da mulher do seu irmão. A mulher do próprio irmão dele. Ele estava tendo caso com ela. E quando ele ouve João pregando que estava errado, ele, de vez de produzir frutos de arrependimento, ele endureceu seu coração e prendeu João na cadeia. Mas João já sabia disso. João já tinha plena convicção. Ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. Quero chamar os músicos. Uma rápida conclusão, irmãos. Os profetas começaram anunciando o evangelho nas ruas. Os discípulos anunciavam o evangelho nas ruas, nas praças. Jesus começou o seu ministério anunciando o evangelho em cidades, aldeias. João começou anunciando o evangelho no deserto. Todos eles sem condições. Nós hoje somos abençoados por Deus. Usamos aquilo que Deus nos deu para que nós possamos, irmãos, ir em busca dos nossos irmãos que estão fracos.
Começando aqui na própria igreja. Nossos irmãos que estão desanimados, nossos irmãos que estão feridos por perca, seja ela de vida, de emprego, que possamos colocar em prática a vontade de Deus para nós. A missão de pregar o Evangelho, lá em Marcos diz: ide por todo o mundo. O ide é de todos nós. Vamos começar por aqui. Fazendo isso, nós vamos estar demonstrando o amor ao próximo. O amor que Deus quer que nós colocamos em prática. E eu tenho certeza, irmãos, que poderemos ser uma igreja forte, vitoriosa. Fazendo isso, nós vamos estar alegrando o próprio Deus. E o próprio Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos ter força, queremos ser fortes. Começamos fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, por mais este dia. Somos gratos a Ti, Pai amado, pela Tua graça ter nos alcançado, pela Tua misericórdia, meu Deus. E nós viemos, ó Pai amado, até o Teu trono da graça, a fim de alcançar misericórdia por nossas vidas, ó Pai. Nós não sabemos orar, mas nós pedimos a Ti nesta manhã que Teu Espírito Santo nos ajude a orar, a interceder a Ti. Queremos, Pai amado, ser os Teus servos, queremos obedecer a Sua vontade, mas muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Pedimos a Ti nesta manhã, ajuda-nos, ó Pai, mostra-nos o caminho, que Teu Espírito Santo nos capacite, Pai, nos dê a sabedoria que nós precisamos para fazer a Sua vontade. Nós estamos dispostos a isso, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ser o Teu povo, a ser a Tua nação, a ser uma nação abençoada, para poder abençoar as outras nações vizinhas, ó Pai. Também intercedemos a Ti pelas nações que estão em guerra, em conflitos, que Te vez de cuidar, de zelar, estão matando, Pai, em busca do poder. Ajuda-nos, ó Deus. Nos traz a Tua paz, a Tua alegria, o Teu refrigério, Senhor Jesus. É o que nós pedimos a Ti nesta manhã. E lhe agradecemos, ó Pai, porque nós cremos em Ti, somos os Teus filhos. E como filho nós vamos pedir ao Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus.